na organização da igreja, organização de eventos. Eu ficava ali integral quando tinha os eventos, conversando, congresso. Então é bom isso. Você está solteira, você tem tempo, você tem mais liberdade para servir a Deus. E principalmente a moça que trabalha fora, né? Você trabalha fora, você tem, chega em casa, você tem um pouco mais de tempo para servir ao Senhor. Você tem mais liberdade para ir à igreja, você tem mais tempo para isso. A casada muitas vezes não consegue, porque ela trabalha o dia inteiro. Aí durante a semana, ela tem que ir para casa correndo para fazer comida, para lavar roupa, para fazer isso, para fazer aquilo outro. Então ela vai na igreja, se for durante a semana, 1 ou 2 vezes no máximo. Porque é difícil. Porque chega em casa, ela tem que dar atenção para o marido e para os filhos. E então domingo ela acaba tendo um pouco mais, né? Acorda cedo, manda ver o serviço para poder à noite estar com a família na igreja. Então ela tem um pouco menos de liberdade, um pouco menos de tempo para isso. Tá? Não que ela não sirva, tem muitas que servem até mais do que muitas solteiras, que vai também de como está o seu coração para servir a Deus. E isso é para todos nós, homens, mulheres, jovens, crianças. É muito importante você saber como está o seu coração, qual é a disponibilidade que o seu coração tem para servir ao Senhor. Então, vida pessoal, tá? No sentido espiritual, no sentido da minha vida espiritual. Eu tenho a minha vida, independente de eu ser casada com pastor, independente do trabalho que eu faço na igreja, eu tenho que ter a minha vida pessoal com Deus. E isso não é tão simples assim. Porque a gente muitas vezes se envolve com tanta coisa, que se você não parar, não largar o que você está fazendo, ou fazendo o que você está fazendo e você começar a orar, começar a buscar, fica difícil. Então nós precisamos separar o nosso tempo para Deus. Peraí, eu tenho uma missão. Deus me deu como mulher solteira uma missão de servi-lo um pouco mais agora. Então eu tenho que fazer isso. Eu sou casada, eu agora sei que tenho as minhas obrigações dentro do meu lar. Mas eu sou, antes de mais nada, uma serva de Deus. No meu caso, Quitéria, eu preciso servir a Deus. Porque eu sou um ser pessoal, independente de ser esposa, de ser mãe, de ser avó, de ser tia, de ser pastora. Eu sou uma pessoa diante do Senhor. E como eu vou responder diante dele pela minha vida. Ninguém vai responder diante de Deus pela minha vida. Nem meu marido, nem minhas filhas, ninguém vai responder diante do Senhor. Eu vou responder, então eu tenho que ter a minha vida pessoal com Deus também. Ou, em primeiro lugar, com Deus. Cada um de nós tem que ter a sua vida pessoal com Deus. É o tempo que você lê a Bíblia, é o tempo que você faz uma oração, que você marca um jejum, uma consagração, que você faz alguma coisa. Eu defini há muitos anos isso. Eu posso fazer algum jejum durante a semana, mas domingo, a não ser quando eu estou viajando, quando eu estou visitando alguém, mas o meu domingo, isso desde que eu me converti praticamente, meu domingo é do Senhor. É jejum, a parte da manhã é jejum. Posso estender um pouco mais, mas a parte da manhã até a hora do almoço é jejum. Isso já, não sei. Eu acredito que eu fiz isso desde o começo da minha conversão. Algumas épocas eu mudei um pouco os dias, mas algumas épocas eu parei um pouco também, durante às vezes gravidez, amamentação, às vezes dava uma pausa, mas normalmente os meus domingos foram consagrados ao Senhor. Eu estou falando isso para vanglória? Não. Eu estou falando isso porque se você não se posicionar, estou dando meu testemunho, se você não se posicionar em algumas áreas da sua vida, você não consegue fazer. Aí você vai protelando, amanhã eu faço, outro dia eu faço, e você não faz. Então eu posso fazer outros dias da semana, mas o meu domingo eu já separei, porque se porventura eu tiver uma semana atribulada, corrida, no domingo eu já levanto, domingo eu já adquiri o hábito de fazer isso. Aí eu vou orar, leio minha Bíblia, passei a manhã lendo a Bíblia, estudando, e aí você fica ali mais com Deus. Então você tem que lembrar disso, porque é muito fácil nós pleitearmos, nós querermos os nossos direitos e nos esquecermos dos nossos deveres. Eu tenho, por exemplo, no tocante, vamos dizer daqui a pouquinho sobre a vida profissional da mulher, os direitos da mulher. Que a gente vai falar sobre isso lá em Números.
Mas, no tocante aqui às coisas espirituais, a gente quer dentro da igreja também posição de destaque. Não porque você queira aparecer, mas você quer fazer. Você quer ter o direito de fazer alguma coisa para Deus. Não é isso? Se, digamos que você entra numa igreja, você não pode fazer nada. Não, que é só homem que trabalha, a mulher é no banco. Calada, como diz lá, como Paulo fala. Você vai se sentir meio constrangida. Você quer fazer alguma coisa para o Senhor, você não pode fazer nada. Então, você quer direitos, só que os seus direitos te levam a cumprir determinados deveres. Se você quer uma posição, você vai ter que lutar por ela diante do Senhor. Porque quem te dá a posição é Deus. O pastor ele pode abrir a oportunidade, mas quem vai te capacitar a fazer alguma coisa, ser diaconisa, ser obreira, ser missionária, ser pastora, ser líder de mulheres, de crianças, de jovens, é Deus que vai te capacitar. Só que para você ser capacitada por Deus, você precisa estar na brecha. Você precisa estar à disposição. Porque Deus fez isso no passado, ainda quando não havia a época, quando era a época da lei ainda. Você vai ver Débora, uma juíza. Ela se levantou como mãe em Israel. As pessoas iam até ela, os homens, os líderes da nação, iam até ela, os anciãos, que na época eram isso, os patriarcas, os pais das tribos, eles, os príncipes, que eram considerados príncipes, eles iam até ela para que ela julgasse as causas que haviam. E ela julgava as causas e dava direção por parte de Deus. E a palavra diz: Débora, esposa de Lapidote, ou mulher de Lapidote, ela tinha marido. Deus não podia usar o marido dela, mas usou ela porque ela estava na brecha. Então a primeira coisa, se você quer se posicionar, é esteja na brecha. Deus usou aquela mulher poderosamente. Ficou registrado aqui na história. E você vai ver outras mulheres sendo usadas. Hulda, a profetisa, era uma mulher e foi usada. Então você quer ser usada? Se coloca na brecha. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Não é só dentro da igreja, é dentro e fora da igreja, é no teu lar, é na tua vida pessoal, na tua vida emocional, na tua vida. Você tem que deixar Deus trabalhar. À medida que Deus vai trabalhando, que Deus vai alcançando a tua vida, todas as áreas da sua vida, você vai aprendendo a desfrutar do que Deus tem para você. Aí você vai quando Deus começar a te usar, você vai ter tranquilidade para lidar com as situações, porque elas vão surgir. Tem gente que quer um ministério, quer um cargo, só que ele não tem noção do que ele está querendo. Está querendo um cargo, não está querendo um serviço. Cargo é isso, é serviço, ministério é trabalho. Então às vezes a pessoa quer, mas quando chega na hora de cumprir com as responsabilidades, quando chega na hora de agir pontualmente, quando chega na hora da pessoa viver aquilo que ela está, as funções do seu trabalho, fica difícil. Porque ela não consegue, ela não está preparada para aquilo. Ela acha que é só glamour, que é só chegar lá na frente. Mas não prepara, não lê, não ora, não jejua, não faz a obra. E aí? Não é só um título. Qualquer trabalho que você recebe é trabalho. Qualquer responsabilidade dentro da igreja, você tem que zelar por ela mais ainda do que você zela pelo teu trabalho secular. Se para o teu trabalho secular você faz curso, você estuda, você se prepara para trabalhar na obra de Deus também. Estuda aqui, ó. Isso aqui é rico e não termina. Você pode estudar a tua vida inteira e você nunca vai parar de estudar, porque você vai ter sempre coisas para estudar. Fiz agora em fevereiro 37 anos que eu me converti. São 37 anos que eu leio a Bíblia e eu não paro de ler, porque toda vez eu aprendo mais um pouquinho. Então, se você quer trabalhar, se você quer servir ao Senhor, faça isso, mas faça isso se preparando para isso. Eu fui trabalhar, tinha pouco tempo, mas eu já estava no seminário, já estava estudando e continuava lendo e orava, e tinha meu tempo de oração. Às vezes a correria da igreja lá, eu acordava mais cedo, 1 hora mais cedo, para poder orar, para poder ler a Bíblia, para poder me preparar. Então, se você quer fazer, faça, mas faça bem feito.
Amém? Tem vontade de fazer alguma coisa para o Senhor? Faça bem feito. Estude, se prepare, leia, pesquise. Hoje a gente tem uma riqueza com a internet, bem mais fácil. Antigamente você tinha que comprar livros, né? Eu lembro que eu comprei enciclopédia, comprei outras coisas, dicionário da língua portuguesa e outras coisas para que eu pudesse entender a Bíblia. Hoje você joga no Google, qualquer coisa você consegue. Mas naquela época não tinha esse recurso na nossa mão. Você tinha que comprar, você tinha que gastar. Então eu lembro que eu comprei cartões. Eu fui numa loja de artigos evangélicos e eu comprei um monte de cartãozinhos bonitinhos. Não foi esse folheto comum que a gente usa para evangelismo, não. Né? Eu não ganhava muito não, ganhava pouco. Mas aí, quando eu me converti, eu comprei uns cartõezinhos bonitinhos, daquele aquele durinho. Eu trabalhava no escritório, eu era secretária, e no meu horário de almoço, eu ficava colocando o endereço e o telefone da igreja, daqueles cartõezinhos, maior dificuldade, que era pequenininho, escapava da máquina. Fiz vários, colocava na minha bolsa. Quando estava acabando, fazia mais. Para no ônibus, e a puta que eu estivesse, eu tenho um cartãozinho bonito para entregar para as pessoas. Eu queria falar de Jesus e também dar uma referência para a pessoa saber para onde ir. Então, é muito importante que você faça as coisas com cuidado, com clareza, com discernimento e com zelo. Jesus fala: o zelo da tua casa me devorará. Ele cita essa passagem, porque nós temos que ter zelo por aquilo que fazemos. Vou deixar isso por último. Vamos primeiro para Números. Eu sempre gosto de ler as coisas em ordem na Bíblia, mas para facilitar, mas hoje eu vou ler de acordo com o assunto. Então, Números é o 4º livro da Bíblia, lá no comecinho: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, capítulo 27. Vamos ler a partir do versículo 1. Números, capítulo 27, a partir do versículo 1. Quem está com Bíblia, acompanha a Bíblia, quem não está, acompanhando aqui no telão. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés. Ou seja, as filhas de Zelofeade eram da tribo de Manassés, um dos filhos de José. Deixa eu passar a ali. Pode deixar aí. Como ele vai? Ai, Deus. Pode ajudar aí, não tem problema não. A gente espera. Se a pessoa quer acompanhar junto, é bom. Depois fica marcadinho, sem problema. A gente espera. Números, capítulo 27. Aleluia. A lei acerca das heranças. Então esse texto a gente vai falar acerca da herança das tribos. Era uma coisa que só quem tinha direito eram os homens, tá? Os cabeças das tribos, a herança passava sempre sobre a família, na parte dos homens. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés. Quem lembra? Manassés era um dos filhos de José. Então, ele veio da família de Jacó, seguindo a linhagem de José. Entre as famílias de Manassés, filho de José, e estes são os nomes das filhas. Então, esse homem, Zelofeade, ele tinha algumas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor, e falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala às filhas de Zelofeade. As filhas de Zelofeade falam retamente. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas.
E aí já vem, e falarás aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Quando o homem morria, né, se ele não tivesse deixado descendentes homens, a possessão ia para um irmão, ia para uma outra pessoa, e aquele homem, a linhagem dele ficava apagada, porque as filhas casavam com outros homens e iam pertencer aos outros homens. E aí aquelas mulheres falaram, peraí, está errado. Meu pai morreu e o nome dele vai ser apagado agora, porque a gente não vai ter possessão entre as tribos. Elas abriram um precedente. Elas tinham direito, foram conversar com quem de direito, que era Moisés, era ele que estava responsável ali para organizar toda a nação de Israel, ainda lá no deserto, se preparando. E ela falou, quer dizer que quando meu pai morrer, a divisão vai ser feita entre os homens. Então quando nós chegarmos em Canaã, que for fazer a divisão das tribos, meu pai já morreu, então a gente vai ficar sem terra e a herança passa para os outros? Como assim? Aí Moisés foi falar com Deus, ver o que é um homem de Deus, o que é uma pessoa de Deus. A questão foi levantada e a questão era certa, mas ele ainda tinha que conversar com Deus. Orou, falou, conversou com Deus, Deus falou, está certo, Moisés, elas estão certas, elas vão ficar com a terra, e já abriu um precedente para outras. Tem uma expressão no direito, é uma jurisprudência, você já começa ali para outras pessoas, depois já aproveitam aquele gancho para pleitear também os seus direitos, quando tem alguma coisa que não está ainda explícita na lei. Então elas fizeram isso. Aí quando o tempo passou, não vou ler para a gente ganhar tempo, o tempo passou quando Josué estava lá, já na terra prometida, e elas foram requerer a parte dela, aí falaram, peraí, elas vão receber a parte delas, e aí elas vão casar com homem de outras tribos, e aí a nossa vai ficar tudo misturado aqui. Aí eles foram lá, conversaram, não, vocês podem casar com quem vocês escolherem, mas dentro da tribo de Manassés, alguém da tribo de Manassés. E nessa época a tribo de Manassés era bem grande. Se você for no mapa bíblico, você vai perceber isso. Então elas casaram com alguém da tribo de Manassés para que a herança ficasse entre eles. Pessoas lutando pelos seus direitos, sem escândalo, sem ofender, sem arrumar problema. Então você tem seu direito, você pode pleitear o seu direito, seja na igreja, seja perante o governo. Mas você tem que fazer isso com ordem, com decência, sabendo a sua causa, sabendo se posicionar. E olha, elas, quando falaram sobre, porque elas falaram o quê? Não seja apagado o nome do nosso pai do meio da tribo. Então, quando falaram, então vocês vão ter que casar com alguém da tribo, ela, tudo bem, a gente aceita casar com alguém da tribo. E fizeram isso, obedeceram. Porque tem gente que pleiteia, quer brigar pelos direitos, mas na hora de cumprir com os deveres a pessoa não quer. Então todos nós temos que reconhecer que nós temos civilmente e eclesiasticamente, ou dentro da igreja, vamos falar assim, espiritualmente falando, você tem direitos e tem deveres a cumprir. Se você não cumpre os seus deveres, você não tem os seus direitos. Você não pode requerer, não pode reclamar os seus direitos. Então tem muita gente que não faz nada, mas quer brigar pelo direito. Então ela não tem. Porque todo dever, todo direito requer de nós deveres também para com eles, tá? Lucas, Evangelho de Lucas, hoje eu não posso demorar demais, porque nós temos a ceia daqui a pouco, vamos participar da ceia. Evangelho de Lucas, capítulo 1, vamos falar um pouquinho também sobre alguém que nós não poderíamos deixar de falar, Maria, mãe de Jesus. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Nós vamos ler só 26, 27 e 28, tá? Quando o anjo Gabriel, ele aparece para Maria para anunciar o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O anúncio do nascimento de Jesus é o título, né? Capítulo 1, versículo 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré,
a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Só esse pedacinho. Uma mulher recebendo uma direção de Deus. Você pode falar assim: ah, mas o negócio era com Maria, né? Ele tinha que falar era com Maria mesmo. Não necessariamente. Quando o anjo foi anunciar o nascimento de João Batista, quem ia conceber era Isabel, mas ele falou com o esposo, falou com Zacarias, e Zacarias teve aquela visão lá no templo, onde ele ficou mudo, e quem concebeu foi a Isabel. Ainda que no caso de José e Maria, José não coabitava com ela, mas o anjo poderia falar com ele, até porque ele teria que dar um suporte para Maria. Mas o anjo vai lá e fala com ela: salve, agraciada. Você é uma mulher que recebeu de Deus a graça. Deus é na tua vida. Deus é contigo. No nosso popular hoje, Deus é na tua vida. Pensa, você ouvir um anjo falando com você: Deus é na tua vida. Foi isso que aconteceu. Por quê? Porque ela estava na brecha. Ela estava na presença de Deus, ela pôde ouvir esta palavra. Às vezes nós queremos alguma coisa, mas nós não estamos na brecha. Eu não almejava ministério, mas eu estava na brecha. Eu não almejava, Deus é testemunho, eu não queria ser pastora. Eu achava muita responsabilidade na minha cabeça. Eu não pensei em trabalhar na igreja e Deus pegou e falou comigo. Usou um pastor, depois usou uma irmã, usou uma música. E Deus está falando comigo que era para eu largar tudo e largar meu serviço e trabalhar na obra. E tinha uma brecha na obra que ia aparecer, eu nem sabia. Era meu irmão que estava casando com a secretária, e a secretária tem que sair, porque como eu falei, a casada cuida das coisas desse mundo, porque ela dá o marido. Então ela não ia poder ficar mais em tempo integral. E aí a brecha veio para mim, eu não sabia. E aí Deus começou a falar. E quando eu ainda fui me apresentar, porque eu me apresentei ao meu pastor, eu não sabia que eu ia ficar no lugar dela. Eu achava que eu ia ajudar em alguma coisa. Lá no Convertido eu não tinha entendimento ainda de como funcionavam as coisas. E aí quando você vai ficar, ele falou: você vai ficar no lugar da Jorge, sua cunhada. Tá bom. Tá bom, a gente vai. E aí eu comecei a orar e pedir a Deus para Deus me capacitar para esse trabalho. Então, esteja na brecha. É você com Deus. Deus ali não falou: vamos então conversar com os pais, porque Moisés podia falar: não, vamos chamar então aqui os anciãos da tribo de Manassés, vamos ver o que os anciãos dizem. Não. Eu vou levar a causa de vocês perante Deus. Deus respondeu? Ele não foi lá chamar os anciãos, não. Ainda que os anciãos provavelmente estavam ali no meio, porque eles tinham que tomar conhecimento. Mas ele chamou as mulheres e falou para elas. Então você quer receber de Deus alguma coisa? Deus vai falar com você. Mas você tem que ter a tua vida pessoal com Deus. Você tem que ter a tua vida pessoal diante da sociedade. Se você quer os seus direitos respeitados, mas você também tem que ser uma pessoa que saiba cumprir os seus deveres enquanto cidadão, enquanto servo de Deus. Nós precisamos aprender isso. Responsabilidade gera privilégios. E privilégios geram responsabilidades. Geram deveres. Então, se a gente aprender a fazer tudo direitinho, a bênção vai vir sobre a nossa vida. Amém? E Deus vai nos atender, Deus vai nos honrar, Deus vai nos usar. Você quer que Deus te usa? Se coloca. Não é o que a palavra diz? Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a espada. Você tem que saber manejar a espada se você quiser ser obreiro. Tem que conhecer. Quanto você lê na Bíblia por semana? Pensa com você aí. Fora não vale o horário do culto. Não vale o horário do culto. Quantas vezes você abre a sua Bíblia na semana e lê? É complicado, né?
É complicado. Não adianta você querer pregar. Eu posso abrir a Bíblia aqui, num texto, vou abrir aqui. Amós capítulo 8. Eu posso ler aqui e pregar para você. Eu posso abrir aqui e pregar para você. Eu posso abrir aqui e pregar para você. Porque eu conheço, eu estudo, eu estou sempre lendo e examinando. Mas ainda é errado eu fazer isso. O certo é, mesmo eu conhecendo os textos, mesmo eu lendo a Bíblia, sempre, é importante que eu pegue a Bíblia e analise. Pode cair genealogia aqui que eu vou pregar para você. Mas o importante é que eu leia e que eu busque de Deus se essa é a palavra que Ele tem para falar com você hoje. Então, independente, todos nós temos a responsabilidade e o dever de orar, de buscar, de pedir de Deus a direção em tudo. Não é só para pregar, não. Em tudo que você for fazer. Seja vir limpar a igreja, seja fazer evangelismo de rua, seja fazer uma visita no lar. Tudo você deve ler a Bíblia, você deve orar, você deve buscar para que você faça sempre o melhor para Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração.